Olá, queridos amigos, queridos companheiros que acompanham o canal do Centro Espírita Allan Kardec, daqui da cidade de Campinas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento onde faremos uma pequena reflexão sobre os ensinos de Jesus, sobre o seu Evangelho. Hoje nós vamos fazer um comentário a respeito do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. E nós vamos conversar sobre os itens 17, 18, 19, que fala sobre a piedade, fala sobre os órfãos e também fala da ingratidão, que são temas que precisam ser refletidos, precisam ser pensados, até para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa evolução. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, a nossa preleção de hoje, vamos fazer uma prece. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso Mestre, nosso Irmão maior, a espiritualidade amiga que nos acompanham, que nos ajudam para que a gente possa tomar as melhores decisões com a permissão de Deus. E vamos rogar a Deus, que é nosso Pai, dizendo assim: Pai de bondade e misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, no intuito do aprendizado, do entendimento dos ensinos do nosso irmão maior, Jesus, para que possamos cumprir o nosso papel, os nossos desígnios perante Ti. Permita, Senhor, que nós possamos ter um entendimento correto e apropriado, para que a gente possa pôr em prática os ensinos que teremos hoje, em nossas vidas, nos nossos dias, Senhor. Seja sempre conosco, Pai, agora neste momento que aqui estamos, mas sempre em nossas vidas, Senhor. Quando nós falamos de piedade, muitas vezes nós usamos como sinônimos para designar o que é a piedade, a palavra dó ou a palavra compaixão. E talvez o significado dessas duas palavras, o entendimento que nós temos dessas duas palavras, possa futuramente nos levar realmente a sermos piedosos. Mas se nós olharmos no dicionário o que seria realmente o significado dessas duas palavras, dó e compaixão, a gente nós temos, para dó, aquele sentimento que a gente sente a tristeza pela dor do outro, pelo que o outro está passando, mas somente isso. Então eu sinto dó do fulano que está passando por determinada situação, eu sinto dó dele porque ele teve o carro roubado, eu sinto dó dele ou dela ou daquela situação porque está tendo muitas enchentes e coisas parecidas, Sinto dó do pessoal que está passando pela guerra e aquilo me dá uma tristeza, uma dor, mas não me promove uma reação para tentar ajudar o outro. Já na compaixão, segundo o dicionário, a compaixão então é um sentimento que, além de nós sentirmos essa empatia para com a dor do outro, essa vontade de ajudar, de auxiliar, de amparar o outro, nós também sentimos e temos o desejo de dar uma contrapartida, de minorar a dor, de auxiliar de alguma forma. Então a gente olha aí na mídia hoje a guerra, os abalos naturais, a violência, as doenças, E a gente se sente comovido, tocado por essas situações. Então muitas vezes a gente faz uma doação financeira,
manda uma roupa, faz pratos de alimento e leva para os necessitados, para os que estão nas ruas. Então a gente se compadece dessas pessoas e por conta disso a gente tem uma ação. Às vezes a gente não tem condições financeiras, então a gente oferece uma prece, né? A gente roga a Deus que ampare aquelas pessoas, que ajude a sair da situação difícil. Então, tanto a dó quanto a compaixão, embora a compaixão nos leve a essa ação, nós não podemos considerar como piedade. Se nós formos ver o significado mesmo de piedade no dicionário hoje, muitas vezes está com essa confusão mesmo de sinônimo de compaixão e de dó. Mas com Jesus, com a sua ação, com seus exemplos, e também através de uma mensagem que nós temos no capítulo 13 que nós citamos do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, ele chama Michel, ele fala assim umas coisas tão importantes e interessantes sobre a piedade que faz com que nós tenhamos uma noção mais real do que é ser realmente piedoso, né? Porque a gente vê Jesus na sua ação, na forma como ele agia, como ele tratava, como ele age, como ele trata, né? Jesus é vivo. E a gente às vezes acha uma coisa tão distante, mas existiu aí uma construção espiritual que é aquela que nós estamos fazendo para chegar ao ponto de ter aquelas ações. E para a gente compreender a ação de Jesus, que a gente fala que Jesus é exemplo de amor, que Jesus é exemplo de bondade, de caridade. Mas antes de tudo isso, e o Michel fala nessa mensagem, ele fala que a piedade, ela é o que mais nos leva a sermos pessoas melhores. É a virtude que mais nos aproxima da angelitude. Então, para sermos como Jesus e seremos um dia, precisamos ter em nós esse sentimento de piedade. E aí, o Michel também fala que a piedade, e Emmanuel também fala isso numa mensagem, é a irmã precursora da caridade. Então, para que a gente seja caridoso, antes temos que ser piedoso. Nós estávamos falando da compaixão e muitas vezes esse sentimento de auxiliar, de ajudar, de sentir a dor do outro em nós, né, de alguma forma, muitas vezes na compaixão ela vem seguida também de julgamentos, de pré-pensamentos. Fulano também, né, foi fazer isso, mas tá, vamos ajudar, vamos fazer aquilo. Mas o fulano, ele tinha que dirigir em alta velocidade, né, ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que ter se entregue às drogas. Olha também onde que constrói a casa lá no morro, sabe que corre risco. Então esse julgamento, essa situação já tira a compaixão de ser um sinônimo de piedade. Porque a pessoa que é piedosa realmente, ela vê a dor do outro e ela quer, de certa forma, arrancar aquilo ou transformar aquilo para amenizar, para ajudar. Ela sabe que a dor é um santo remédio, que a dor é necessária, mas se ela puder amenizar, acariciar, ouvir, acolher, né? Então, e ela faz isso sem querer nada em troca, sem pré-julgamentos, ela faz isso com muita compreensão, ela faz isso anulando a si mesma, né? Então, por exemplo, aquela mãe que deixa de comer porque não quer ver o filho passando fome e sofre de ver que está acontecendo tal situação, aquela mãe é piedosa.
Jesus, quando a gente vê a história de Jesus, Jesus chorou várias vezes, chorou pelo povo das cidades, Jesus chorou pelas pessoas que não tinham a compreensão da doutrina e que sabia que ia sofrer. Então Jesus se apieda dessas pessoas e chora, porque é um sentimento que ele sabe do sofrimento, da dor, mas mesmo assim, ele não deixou de ensinar, de instruir, de levar a sua mensagem. Então a piedade, ela é o sentimento que vai levar ao mundo a paz, a concórdia e a construção do verdadeiro amor. Porque nós ainda não sabemos o que é amar verdadeiramente. A gente tem sinal, assim, quando a gente vê, por exemplo, o amor sincero de uma mãe por um filho, o amor sincero de irmãos, muitas vezes, né? Nem sempre é regra, mas às vezes a gente vê. Então isso já é um prenúncio do que é o amor verdadeiro. E quando a gente sente também Deus nos amparando nas nossas situações difíceis, e sabedores que somos dos nossos erros, das nossas imperfeições, a gente consegue entender então um pouquinho o amor. Então a piedade é o sentimento que mais nos faz progredir, é o sentimento que mais nos eleva, é o sentimento que propicia que sejamos caridosos. E o que é a caridade? A gente aprende com Jesus. Caridade é o bondade para com todas as pessoas, né? Ser bom, sem pré-julgamento, sem nada, é indulgência. É entender a dor do outro, o sofrimento, o porquê que o outro erra também, o porquê que o outro age de forma negativa. É perdoar as ofensas das pessoas, independente de como ela é, por que ela fez, por que ela deixou de fazer. Então, isso é a verdadeira caridade, o verdadeiro caridoso. Ele vai, ele auxilia. A verdadeira caridade que surge da piedade, ela não cobra, ela não expõe as pessoas, né? Ela faz por fazer mesmo, porque isso está acima do dever de irmão, de filho de Deus. Ela está muito além. Então a pessoa que tem a caridade verdadeira e que é piedoso, porque a piedade vem antes da caridade, ela acolhe, ela ampara, ela não julga. Ela faz o bem sem que aquele que recebeu o bem sinta-se ofendido, sinta-se envergonhado. Então, viu uma pessoa que está em necessidade lá, tô sozinho em casa, vamos almoçar comigo. Poxa vida, cara, recebi uma cesta básica aqui, eu não... a gente sobrou um pouco do mês passado, aí você não quer para você não, porque a gente não tem para quem dar, tal, de repente pode te ajudar, ou você pode ajudar outra pessoa, né? Então, sem fazer a pessoa, tô precisando pintar minha casa, e você não quer ir lá dar uma força para mim, aí eu te pago um pouquinho. Às vezes não é nem necessário, mas você faz no intuito de auxiliar o outro, mas não de expor o outro, as suas chagas, as suas dificuldades, ao processo pelo qual ele está passando. Eu queria fazer aqui um parênteses, porque quando eu falei da dó e da compaixão, que tem aquele movimento de ajudar o outro, é um movimento muito necessário. E na situação que nós estamos, no grau evolutivo que nós alcançamos, é muito importante que a gente olhe para o outro e acolha, mesmo que ainda hoje nós façamos julgamentos a respeito de como o outro se porta, de como o outro chegou até aquele ponto, de como aconteceu todo esse processo. Então é importante que a gente vá ao encontro da dor do outro e auxilie. Se a gente não tem condições financeiras,
uma prece, um ouvido amigo, né? Uma palavra bem colocada, sem julgamento, sem ofensas. Tudo isso já é o treino para a caridade verdadeira. E se a gente fizer a pergunta como adquirir a piedade para que a gente seja caridoso, amoroso e bondoso e cumpra o nosso papel perante Deus, talvez que não tenha uma receita, mas tem uma mudança de postura, de pouco a pouco nós irmos buscando trazer boas coisas para as nossas vidas, no sentido de boas ações em relação ao outro. Não fugir das mazelas, sabe? Às vezes a gente vê alguém vai vindo pro nosso lado, a gente já fecha o vidro do carro, aí vai me pedir dinheiro. Um vizinho liga, um irmão, um parentinho, meu Deus, já vem problemas e a gente foge. Então, quando a gente fizer um movimento contrário, ir ao encontro dessas pessoas, quem sabe a gente pode ajudar. Às vezes, talvez não seja tão difícil da gente fazer alguma coisa, né? Às vezes a pessoa só quer falar um oi, quer que a gente dê um conselho, né? E o Michel, sobre isso, o Michel, o Espírito que trouxe essa mensagem que está no capítulo 13, ele fala assim, que a tranquilidade, quando a gente é indiferente ao outro, né, a gente se torna tranquilo porque eu estou bem, eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem para ninguém, de certa forma, né? Então você também está ali, não está cumprindo o seu papel. Então ele fala que essa tranquilidade da indiferença é a tranquilidade do Mar Morto, porque se a gente olha o Mar Morto, por cima ele é lindo, belo, embora não tenha ondulações em demasia, nada disso. Mas no fundo, por ele ser parado, ele tem muito lodo, né? Então essa comparação é que aquele que tem essa tranquilidade, ainda por dentro está muito repleto de vícios, de posturas que não são boas. E falando em vícios, é a piedade que vai ajudar nós domarmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. É através desse sentimento. E falando em piedade, né, depois tem uma outra mensagem no capítulo 13, no item 18, que fala sobre os órfãos, que nós devemos acolher a esses que se põem como órfãos, né, que perderam seus pais, que estão no mundo, a gente imagina, né, essas crianças que não têm esse carinho, esse amparo, que não tem alguém que traga o norte, alguém que abrace, alguém que afague, alguém que ponha regras, para que também se ponha em condições na vida de ser pessoas de bom caráter, ser um cidadão honesto, um provedor do amor verdadeiro, né? Então a gente olha para essas crianças e um espírito que se coloca como espírito protetor, ele lembra a gente sobre isso, para que a gente olhe pelos órfãos, acolha esses órfãos, e que muitas vezes esses órfãos pode ter sido num passado um ente querido nosso, né, que está ali esperando que a gente recolha, que a gente ajude, que a gente divida, que a gente se torne um ser na construção do progresso desse nosso irmão, né, dessa nossa irmã. Então, ele faz esse convite para que a gente acolha, que se tivermos a possibilidade, se a gente não tem a possibilidade, por exemplo, de trazê-lo para morar conosco numa vida de família, mas que pelo menos a gente acolha indo visitá-los, levando o material, mas sobretudo levar o espiritual e o moral, né? Esse acolhimento, esse amor. A orfandade é muito triste, né? E quando a gente acolhe algum desses nossos irmãos, nós estamos sendo caridosos.
aí mostra que lá no fundo a gente já tem, em algum ponto e por alguma coisa, o sentimento de piedade em desenvolvimento. Então, como dizia Cristo, deixar vir a mim as criancinhas, né? Talvez que nessa analogia não caiba tão bem, mas a gente lembra do valor das crianças para Jesus e para que a gente possa ajudá-los nesse crescimento e nesse desenvolvimento. E depois um espírito chamado protetor, ele fala das pessoas que fazem o benefício, fazem o bem, mas muitas vezes se põem ingratos, né? Não agradece, não reconhece, e o outro fica esperando, né? Que tenha um reconhecimento, que tenha ali uma posição do outro em relação àquilo que você fez. Mas aí esse espírito protetor, ele fala assim, que a pessoa que fica nessa expectativa, ela tem muito mais, né, de um sentimento negativo do que realmente de um sentimento de caridade. A pessoa que se coloca dessa forma, ela é uma pessoa que ela está mais querendo promover o seu orgulho, a sua vaidade, do que realmente ser caridoso. Porque Deus muitas vezes coloca nas nossas vidas pessoas que são ingratas, para que a gente aprenda com essas pessoas a fazer o bem pelo bem, não esperando um retorno, não esperando uma recompensa. Porque esse é o bem verdadeiro. Essa é a verdadeira caridade, é a verdadeira movimentação do amor. Quando a gente faz o bem sem ver a quem e sem querer uma contrapartida que vai fazer com que essa pessoa muitas vezes até se humilhar, como a gente disse na outra questão, perante ao seu beneficiado. E também esse espírito nos lembra que muitas vezes essa pessoa que hoje é ingrata, que ela não reconhece o bem que recebeu, ao desencarnar, quando voltar para a sua realidade espiritual, talvez que ela relembre, né? Ela relembra aqueles que beneficiaram e aí elas se sentem envergonhadas de ter sido ingratas. E muitas delas se propõem a vir novamente com essas pessoas e num papel de devotamento, de querer ajudar a pessoa no desenvolvimento, de retribuir aquilo que foi feito, né? Então aí a gente pensa que muitos dos nossos familiares que convivem conosco, às vezes pode ter sido uma pessoa, aqueles que nos cuidam, que nos gostam, né? Pode ter sido uma pessoa que no passado pode ter tido um papel de ingratidão e agora está tentando sanar toda essa dificuldade, nos propiciando o bem que seja possível. Então a gente vê como Deus é bondoso, maravilhoso, né? E esse ensino de Jesus, não saiba a mão esquerda que a direita fez, e que trouxe todas essas reflexões para nós que a gente conversou hoje, é muito importante que a gente pare para pensar, né? Porque todo bem que a gente faz deve ser feito de forma a elevar o nosso ser, mas não a diminuir o outro. Então a gente faz porque a gente tem a obrigação com Deus, com nosso Pai. Foi para isso que Ele nos criou. Para que na medida que vamos progredindo, a gente possa estender as mãos àqueles que necessitam. E que a gente possa fazer o bem pelo bem, sem ver a quem, sem fazer julgamentos, sem querer recompensas, acolhendo e fazendo o papel de auxiliares do Pai, né? Auxiliares de Deus, no sentido de ir
ajudando o outro e ao mesmo tempo nos ajudando, porque nós vamos progredindo e nos transformando em pessoas melhores. Eu quero, antes de nós fazermos as nossas vibrações, eu quero aqui falar a respeito ainda de como é o nosso sentimento quando a gente consegue ter um ato verdadeiro e sincero de bondade, de piedade, né? De caridade. Quando nós conseguimos ter essa ação em nós, a gente sente uma recompensa divina, né? A gente sente que Deus, através dos bons amigos espirituais, está nos acolhendo, nos auxiliando. Então a gente sente numa vibração mais elevada, numa consciência mais aberta e, portanto, um conforto até físico vem até nós. É muito importante quando a gente faz o bem pelo bem, porque a gente sabe que os amigos espirituais, os anjos de guarda, como diz algumas religiões, eles vão se aderir a nós no sentido de estar perto, próximos, de forma mental, a nos auxiliar para que a gente e nos incentivar para que a gente sempre promova o bem em nossas vidas. Então agora, nessa questão de promover o bem, vamos vibrar, que é uma forma também da gente promover, né? Porque a gente direciona os nossos bons fluidos através do nosso desejo sincero de acolher e de amparar. Então nós vamos pensar primeiro no Centro Espírita Allan Kardec. Por quê? Porque é a casa que permite que nós façamos essa conversa, é a casa que nos acolhe e nos ajuda nos nossos estudos, nos nossos crescimentos. Então nós vibramos para que essa casa continue a ser esse ponto de luz. Nós vamos vibrar também pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, para que todos possam, de alguma forma, estar sempre buscando em Deus, em Jesus, a base para suas ações, para os seus pensamentos, para suas transformações, para sua moralidade. Nós também vamos pensar em nós que aqui estamos e vibrar por nós, pelo outro, para que todos possamos estar em equilíbrio, para que todos possamos estar em condições de abrir os nossos corações, as nossas mentes, para receber as mensagens de Deus através de Jesus, nosso irmão maior, e não só recebê-las, mas pô-las em prática em nossas vidas, através das nossas ações, das nossas orações, do nosso viver, do nosso convívio. Querido Mestre Jesus, querida espiritualidade amiga, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós queremos agradecer por mais este momento e por todos os benefícios que vós nos permite ter. Seja conosco sempre, Senhor, agora neste momento e sempre em nossas vidas. Nós então agradecemos a presença de todos que vieram assistir a este vídeo e desejamos do fundo do nosso coração que todos estejam em paz, mas naquela paz que o Mestre Jesus ensinou, a paz da consciência limpa, a paz das ações bem feitas no bem, no amor, a paz da tranquilidade de sabermos que estamos no caminho da redenção, do progresso. Paz em Jesus para todos nós.